Para dar um nome a esta reflexão, vamos chamá-la de Em Favor da Unidade. A chamada teologia da substituição é mãe de todas as divisões da Igreja. O conceito de substituição está presente em todas elas, que de maneira geral ocorre quando um movimento abraça uma nova proposta e se coloca como substituto daquilo que está estabelecido. Toda vez que houve um marco importante na Igreja, a divisão pegou carona, como se vê na Reforma Protestante do século XVI, no ressurgimento da experiência pentecostal no século XX. Os protestantes ou evangélicos assumiram a atitude de considerar que, após a Reforma, a Igreja prosseguiu exclusivamente com eles. E os pentecostais agiram de maneira semelhante em relação aos que não aderiram à experiência do batismo do Espírito Santo. A ideia de substituição também está presente nas divisões de pequenas proporções, como em congregações locais isoladas. Contudo, há dois fatos atuais que colocam em xeque a milenar teologia da substituição, deixando exposta a dificuldade de sustentá-la, indicando que a Igreja tomou o caminho reverso da divisão. O restabelecimento de Israel como nação na sua própria terra e o reingresso dos judeus à Igreja, mantendo a identidade judaica semelhantemente aos pioneiros em Jerusalém. Este é o marco que a história irá registrar com importância semelhante à reforma e à reintrodução da experiência pentecostal. A reinserção dos judeus à Igreja, na sua própria condição, é uma ação reparadora de unidade e todos que se engajam nesta causa não pode cometer os mesmos erros dos reformadores e dos pentecostais e dar carona à divisão mais uma vez. Sobretudo, por se tratar de uma ação de unidade da Igreja, não pode se dizer contra os adeptos da teologia da substituição. Dentre estes, há muitos cristãos proeminentes do passado que, embora tenham produzido textos antissemíticos, também legaram um forte testemunho de fé e muitos pagaram com a própria vida a chegada do Evangelho até nós. O mesmo acontece com muitos irmãos contemporâneos, haja vista que a maioria dos cristãos, consciente ou não, crê na substituição e propaga seus ensinos. Definitivamente, não cabe a menor pretensão de substituir os irmãos adeptos da teologia da substituição. A arrogância e o desprezo a estes, quer seja das gerações passadas, quer contemporâneos, ainda que sutil, é uma atitude equivocada e inaceitável, pois dá espaço a ódio e ressentimentos, impede o amor e oportuniza pretexto ao diabo para criar novas fissuras no corpo do Messias. A humildade e a unidade são companheiras inseparáveis. Como uma pessoa tem sua história que integra e define a sua identidade, assim é com a Igreja, que, como corpo de Cristo, é um organismo vinculado à sua própria história. Nela está registrado também seus pecados, e um deles é o antissemitismo. Para os pecados, a única solução é absolutamente o perdão. É por causa do perdão que a Igreja se apresentará como noiva pura, sem mancha e sem ruga ao seu noivo.
portanto, a necessidade de que se tenha consciência da organicidade histórica que os pecados das gerações passadas na Igreja mancham o corpo de Cristo ao qual pertencemos. A reação que Deus espera é de arrependimento, confissão e pedido de perdão, porque Ele não concedeu a nós a função de acusador ou de juiz de nossos irmãos, quer do passado ou contemporâneos, e, portanto, a exposição da nudez dele jamais nos tornará isentos de culpa. Bem, o profeta Daniel é um bom exemplo. Estudioso que era das Escrituras, entendeu que o pecado dos seus antepassados motivou a trágica deportação do povo à Babilônia. Embora não tivesse sido um dos causadores da deportação, mas vítima dela, não deu espaço a ressentimentos com acusação aos pais e se colocando como inocente dos erros deles. Muito pelo contrário, sua atitude foi corporativa, inclusiva, considerando que os pecados cometidos pelo povo eram seus também. Então ele orou: Senhor, a nós pertence o florar da vergonha. Nós pecamos. A ti a misericórdia e o perdão. Como você pode ver no capítulo 9, nos versículos de 1 a 10 de seu livro. Os discípulos de Jesus eram muito zelosos e prontos a proibir a expulsão de demônios por quem não andasse com eles, ou para pedir fogo do céu para consumir quem não os acolhesse. Em ambas situações, Jesus os contestou. Pode ver lá, Lucas 9, de 49 a 56, registra essas histórias. Nosso zelo pela igreja não pode ser desvinculado do Espírito de Cristo. Portanto, trabalhemos pela unidade, juntos e desprovidos de qualquer pretensão de substituição. É isso, obrigado, Deus abençoe e até a próxima.